noite, pessoal! Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Agora sim a palavra grande. E largo, o amor de Jesus é e largo. E largo, o amor de Jesus é e largo. Agora sim a palavra grande. Sim a palavra largo. O amor de Jesus é e o amor de Jesus é grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. O amor de Jesus é grande e largo. Aqui tem uma caixa, vai nos contar a história da Páscoa. Quanta coisa legal que tem na caixa da tia Valéria. Será que tem um monte de chocolate? E todos os objetos que estão aqui vão nos contar a história da Páscoa. Há muito tempo atrás, o povo de Deus vivia como escravo, presos. Eles eram maltratados, eles eram obrigados a trabalhar sem ter um salário. Eles tinham uma vida muito sofrida. E esse povo era o povo hebreu, que estava vivendo lá no Egito. E eles viveram lá por 400 anos. E eles estavam tristes, chorando e pedindo a Deus que os libertassem daquela escravidão. Eles tinham que trabalhar para Faraó, sem ganhar nada por isso. Nem as boas comidas eles tinham direito de comer. E então, Faraó, ele é muito mau. Ele não queria deixar o povo de Deus ir embora, porque o povo de Deus tinha que trabalhar para ele, construir cidades, e ele nem pagava para aquelas pessoas. E o povo estava orando até que um dia Deus mandou uma pessoa, um libertador, que se chamava Moisés. Está no livro de Êxodo. E Moisés foi falar com Faraó para deixar o povo ir, que o povo não aguentava mais sofrer, ser escravo. Mas Faraó era muito bravo e ele não deixou o povo ir. E então Deus falou para Moisés: vou mandar umas pragas e ele vai deixar vocês irem. Mas mesmo assim Deus mandou 9 pragas. E a Bíblia diz que o coração de Faraó ficou duro, fechado, e não deixou o povo ir. Até que um dia Deus falou com Moisés que ia então mandar a 10ª praga. E Deus deu instruções para Moisés. Sabe o que aconteceu, crianças?
Olha aí, para a gente entender o significado da primeira Páscoa. Deus falou para Moisés: olha, você fala para o meu povo, para eles pegarem um cordeiro novo, bonito, limpinho, sem nenhuma mancha, novinho, para eles sacrificarem aquele cordeiro, se reunir em família, assar a carne do cordeiro, comer toda a carne, para eles pegarem ervas amargosas, pão sem fermento. Olha só as instruções de Deus, hein? Deus é muito inteligente. Depois a gente vai entender tudo. Mas tem uma coisa. Eles precisam pegar o sangue do animal, colocar lá numa bacia. E aí, lá na casa do povo, que é o povo hebreu, eles vão pegar o sangue do animal e vão colocar em volta da porta. Sabe por quê, Moisés? Porque à meia-noite todos os filhos mais velhos de cada família vão morrer. Será um momento de muita tristeza, de muito choro. Até os animais do campo, o mais velho, o filho mais velho vai morrer, seja lá do gado, de todos os animais que ali haviam. Mas o meu povo que for obediente, que fizer o sacrifício com o cordeiro, seguir todas as instruções, quando o anjo da morte passar e olhar naquela casa que tem a marca do sangue do cordeiro, eu vou passar por cima e não vou matar. Isso vem da palavra Pessá, Páscoa, passar. E assim aconteceu. Quando foi à meia-noite, o povo de Deus tinha que estar arrumado com as suas roupas, com as suas sandálias, e Deus disse para eles que tinha que comemorar, que tinha que fazer essa celebração apressadamente. Tinha que fazer tudo isso e comer, que depois ia acontecer algo incrível, algo extraordinário. O povo ia conseguir ser liberto. Já pensaram? 400 anos de escravidão e de repente ia acontecer a libertação. E assim foi. À meia-noite ouviu-se um pranto, um choro, muita tristeza. Todos os filhos de cada família, o primogênito morrendo, mas nas famílias do povo hebreu, como Deus havia dito, nada tinha acontecido. Faraó, então, mandou chamar Moisés e mandou o povo ir embora. E o povo se reuniu, todas as famílias, que era muita gente, já estavam todos preparados e eles então partiram do Egito e foram libertos da escravidão, libertos do sofrimento. E Deus disse ainda para o povo, olha como que Deus gosta de festa, por isso que a gente está aqui numa festa. Deus disse, e vocês vão celebrar todo ano, vocês vão comemorar a Páscoa. É com bastante ovo de chocolate? Não, Deus disse que o povo ia sacrificar um cordeirinho, ia fazer esse ritual e eles iam comemorar com ervas e pão. A gente vai ver o significado disso um pouquinho mais para frente. E isso ia fazer com que eles se lembrassem
do grande livramento, da grande libertação que Deus deu ao seu povo. Então, todo ano, um ano se passava, 2 anos, 3 anos, eles tinham que comemorar a Páscoa. Então, o povo hebreu fazia sempre uma festa de Páscoa. E os seus pais tinham que ensinar os seus filhos e explicar que estavam comemorando a Páscoa porque um dia Deus libertou o povo. E contavam a história do que tinha acontecido, assim como nós estamos aqui contando para vocês, assim como Deus deixou registrado na sua palavra. E assim eles comemoravam a Páscoa todos os anos e com muita festa. Às vezes eu fico pensando, olha esse coração, como esse coração está machucado, como esse coração está feio. Isso me lembra do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você pratica o pecado, é como se você fosse escravo, porque você sofre. Por exemplo, mentir é pecado? Mentir é pecado. Você mente de vez em quando? A gente mente, a gente peca então. E quando a gente mente, isso não faz mal para a gente de alguma forma? Quando eu assisto alguma coisa que não é legal no YouTube, na TV, alguma coisa que o meu pai ou a minha mãe já disse que não é legal, e eu assisto escondido, isso é legal? Na hora talvez seja, mas depois isso me dá tristeza, dor na consciência. E assim, muitas outras coisas que praticamos, e às vezes as pessoas se tornam escravas do pecado, não têm forças para se libertar. Além do mais, pecado não agrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. E a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Puxa, tia Valéria, e agora? O que vai acontecer comigo? Então, o pecado nos traz um sofrimento, como aquele povo do Egito. O povo do Egito que era escravo, eles estavam sendo escravizados, eles eram amarrados, eles não conseguiam se libertar. Mas Deus enviou um homem, Moisés, que libertou o povo da escravidão e eles ficaram livres. E hoje nós estamos assim, todos pecaram e estão separados de Deus. Estamos vivendo como escravos no Egito, vamos imaginar assim. Mas acontece, a boa notícia é que a história não termina aí. A boa notícia é que a Páscoa não termina aí. Olha, que lindo, tia Lu, que tem nessa caixa. Quem é este? É Jesus. A Bíblia diz que na semana, lá em Jerusalém, eles não comemoravam a Páscoa? E eles tinham que comemorar a Páscoa. Jesus nasceu, que você já conhece a história. E um dia, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, a multidão viu Jesus e começou a gritar: glória, glória a Deus nas alturas. Hosana ao que vem em nome do Senhor. E as pessoas começaram a colocar ramos de árvores para Jesus passar. Colocavam as suas roupas, suas capas para Jesus passar e começaram a glorificar o nome de Jesus.
Mas Jesus olhava aquela multidão e Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E muitas vezes Jesus chorava, Jesus se entristecia. Mas Jesus veio para cumprir um propósito de Deus e nos salvar e nos libertar. Assim como Deus mandou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus mandou Jesus. Cadê um sorriso? Deus mandou Jesus para nos libertar. Aleluia! E sabe, crianças, Jesus ia comemorar a Páscoa com os seus amigos, os seus discípulos. E ele falou para os seus discípulos: olha, vocês vão lá, procurem uma sala bem bonita, arruma uma mesa linda. Ele ia fazer a ceia. Só que algumas coisas aconteceram com o passar dos séculos. A Páscoa, ela seria comemorada, a ceia do Senhor, com um pão e com um suco de uva, que foram os instrumentos que substituíram as ervas amargas e o pão sem fermento. Havia 3 coisas no Egito que eles comemoraram a primeira Páscoa: ervas amargosas, pães sem fermento e nós estamos vendo agora um cenário depois de muitos anos lá no Novo Testamento da Bíblia, depois que Jesus veio, que ele ia comemorar com o pão e um suco de uva. Tem algum mistério nisso, hein, gente? Vamos ver aqui. A Bíblia diz que Jesus deu graças ao pão e deu graças ao suco de uva. E ele disse para os seus discípulos: este é o meu corpo, que é partido por vós. E este é o meu sangue. Vocês acham que eles entenderam alguma coisa? Não, mas eles entenderam depois. E o que está faltando agora para a gente entender? O Cordeiro. Essa foi a última Páscoa de Jesus com os discípulos e a primeira ceia de Jesus com os seus discípulos, ok? Então Jesus celebrou ali com os seus discípulos. E logo depois, sabe o que aconteceu? Jesus, ele precisava concretizar o plano de Deus. E Jesus então se entregou para morrer numa cruz. Sabe o que eles fizeram, crianças? Eles tiraram as roupas de Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Eles bateram em Jesus, pregaram a mãozinha de Jesus na cruz. Isso é legal? Não. Isso é triste. Isso é doloroso. Já pensou martelar um prego aqui na mãozinha de Jesus? E derramou sangue. E assim fizeram com o Senhor Jesus. Uma coroa de espinhos e maltrataram Jesus. Jesus carregou a cruz e ali ele se entregou. Isso foi numa sexta-feira. E quando isso aconteceu, que o sangue todo de Jesus foi derramado na cruz,
A Bíblia diz que coisas incríveis aconteceram, tudo se escureceu e Jesus então disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Será que Jesus, sendo filho de Deus, não poderia descer daquela cruz? Sim ou não? Jesus que curou os doentes, que ressuscitou os mortos, que curou os leprosos, que fez coisas impossíveis, será que Jesus também não teria o poder de descer daquela cruz e de se salvar a si mesmo? Claro que sim, mas algo maior, muito maior do que salvar a si mesmo, era salvar a tia Valéria e salvar cada um de vocês. Era o amor. Por amor, Jesus se entregou, deixou-se ser humilhado, apanhar, humildemente. A Bíblia diz que Jesus, como um cordeirinho, não abriu a sua boca. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, todos os nossos pecados. E o sangue dele derramou na cruz, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Crianças, vocês lembram que lá no Egito, o cordeirinho que Deus mandou sacrificar, um cordeirinho bonitinho, novinho, sem defeito, pegar o sangue do cordeirinho, passar na porta, em volta da porta, para o povo ser salvo? Para não morrer o primeiro filho da família, o filho mais velho? É isso, gente. Jesus é o cordeirinho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, crianças, a história não termina aqui. Apesar de ser uma história tão triste, a cruz ficou vazia e eles sepultaram Jesus. Naquela época, não era igual hoje, sabe? Era túmulo assim, ó. Era assim. Enrolaram Jesus e colocaram ele lá no sepulcro. Isso foi na sexta-feira que Jesus morreu. Hoje é sexta-feira. Sabe o que aconteceu? A boa notícia é que no domingo as mulheres estavam tão tristes, Maria, todo mundo chorando que Jesus morreu. É muito triste perder alguém, não é? As mulheres foram lá visitar Jesus. E sabe o que aconteceu? Não tinha nada lá dentro. Jesus, roubaram o nosso Jesus. Elas ficaram mais tristes ainda. Mas ai, que lindo! O anjo de Deus veio e disse: por que vocês estão tristes? Este mesmo Jesus ressuscitou. Voltou a viver. Jesus é o Todo-Poderoso, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para comemorarmos a Páscoa, para celebrarmos com alegria, para fazermos uma festa, porque Jesus não ficou morto naquela cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está vivo até hoje. Sabem, crianças, Jesus morreu, ressuscitou e depois ele apareceu para as pessoas. Ai, é um fantasma! Já pensou? E não era fantasma. Olha aqui,
Olha as minhas mãozinhas, eu estou aqui de corpo, ó, e espírito. E as pessoas, oh, Jesus, que coisa maravilhosa, que felicidade. Eles achavam que iam ficar com Jesus por muito tempo, não é mesmo? Mas eles ficaram, Jesus falou para eles ficar lá orando, buscando a Deus. E aí um dia Jesus estava conversando e olha o que aconteceu com Jesus? Foi subindo, subindo. E Jesus foi para o céu. E a Bíblia diz que os anjos o receberam. E Jesus disse que um dia ele vai voltar para buscar a mim e a você, para ir morar com ele lá no céu. Eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai tem muitas moradas, mas eu não vos deixarei órfãos, sem pai, sem mãe. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, que é o Consolador e que está conosco hoje. E ele vai ser a aliança e a prova de que eu vou voltar para buscar vocês. Então, quando a gente morre, quando alguém morre, a gente fica triste porque a pessoa não vai estar mais entre nós, mas a pessoa não morreu. A pessoa foi para o céu. Papai do céu, eu te louvo, eu te agradeço por esta tarde tão maravilhosa. Eu te louvo por estarmos comemorando a Páscoa. Me ajude, Senhor, a lembrar deste momento tão especial, que o Senhor morreu, que o Senhor foi crucificado, mas que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para nos trazer alegria, para nos trazer amor e paz. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Mas sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão, mas ele derramou do seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, a morte foi vencida na cruz, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação.